Hello, students. How are you? Como vocês estão? Na aula de hoje nós vamos falar sobre preposições. As preposições, elas nos ajudam a entender o contexto, seja de uma conversação, seja de uma interpretação de texto, e nos dão noções de modo, tempo e lugar. Além disso, como elas são curtas, bem rápidas e bem práticas, elas ajudam a gente a memorizar, né? Então, isso é importante para uma interpretação de texto. Vamos começar falando do in. O in, ele é usado dentro de um lugar fechado. Por exemplo, students are playing in the classroom, ou antes de uma expressão de tempo vago. She will be here in the few minutes. Antes de meses e anos, então I meet him in September. It was in the 2020. Ou até mesmo in usado antes de cidades e países, como Anna lives in Campinas, a city in Brazil. O on. O on, ele é usado sobre alguma superfície, por exemplo, papers are on the table. Ou até antes de datas específicas, ou até dias das semanas. Por exemplo, their wedding will be on Saturday. Com o on utilizado como localização, às margens de um rio. Budapest is on the Danube. Viajando como um passageiro, she's on a bus to London. E algo ligado. You left the television on. O at ele é usado na frente de horas. Então, I will see you tomorrow at 10 in the morning. E o endereço exato. He lives at 5 Johnson Street. Sentado na frente de algo. They are sitting at the table. E o at, né, usado como arroba nos endereços eletrônicos, né, nos nossos e-mails. Coloquei aqui um exemplo. Will Smith at google.com. E o by indicando autoria. Então, the book was written by the author then, indicando um meio de transporte. We traveled to Argentina by car. Em um tempo impreciso. They will be back by August. Né? Eles estarão de volta mais ou menos em agosto. Então, não tem o tempo exato. E from, indicando a origem. Então, she comes from Brazil. Ou from, indicando o início a partir de um ponto no tempo, desculpa. We have classes from 8 a.m. on. Né? Nossas aulas, elas começam a partir das 8 da manhã. E from, indicando o ponto de partida. Então, read the text from page 55 to 60. E for, indicando a duração de tempo. I haven't seen my friends for a long time. Então, na nossa quarentena, né? Não vejo os meus amigos há muito tempo. For, no lugar de ou por alguém. Então, can you do this for me, please? Você pode fazer isso para mim, por favor? E for, com a finalidade de. We went to the supermarket for some coffee. Fomos ao supermercado para comprar café. Of, então, com ponto de algo, né? At the end of the street is a yellow house. Né? Então, no final da rua, lá no final da rua, tem uma casa amarela.
Antes de pronomes possessivos. John is a friend of mine. O John é amigo meu, né? E off, ó, vamos ver aqui. Off com F, off com dois Fs. Off, desligado. Tô off. The radio is off. O rádio está desligado. Off, numa ideia de desconexão ou desligamento de algo. Então, the children fell off their horse. A criança caiu do cavalo. O to tem o uso como indicando a direção. Então, she is going to travel England next week. To como um instrumento com uma finalidade específica. This is the key to the door. Ela está a chave da porta. Esta é a chave da porta, desculpa, gente. E também tem essas outras palavras. Então, up para cima. Just go up the avenue. É só subir a avenida. Down. Então, the cars are going down to the road. Behind. My room is behind at the door. Out. Para for. Para for a ou sem quando usamos junto of. Então, I am not going out tonight because I am out of money. Ou Trong, né? I don't walk through that door. Não passo por aquela porta. E além da utilização das preposições de um modo mais ou menos independente, a gente tem que observar as ocasiões em que elas são partes integrantes dos verbos, como por exemplo, look at, olhar, wait for, esperar, listen to, escutar. E ainda tem casos de que as preposições elas podem mudar o sentido do verbo. Então, por exemplo, get, conseguir, pegar, get up, levantar, get to, chegar, get along. Então, a gente não pode esquecer desses casos, tá? Em que as preposições faz poucas diferenças. É nesse caso aqui. Como claim, clear up, save, set up. Então, nesses casos, as diferenças elas são mais relevantes no inglês, tá? Mas elas podem passar despercebidas ou diferentes pelo português, tá? E é isso. Thank you. See you. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode vir mandar mensagem. Eu estou disponível o dia inteiro. E é isso. Não fique com dúvidas, mandem perguntas. Tchau, até mais.